Aleluia. Glória a Deus, né, irmão? Te pega aqui as revelações de longe, né? Aleluia. Bom estar mais uma vez aqui com os irmãos. Tivemos um momento de oração. Eu creio que deva ser o nosso coração, de fato, a chegarmos diante do Senhor com um coração confiável, com a certeza, com a inteireza de coração na hora da oração, irmãos. Isso é muito maravilhoso. É a prática dos E 6. espero que a igreja sempre esteja De Deus, aproveitando que esses excede momentos todo entendimento, de oração guardará na os nossa vossos... igreja, né? Às vezes, não é o caso da nossa igreja, graças a Deus, mas quando se fala em oração, tem muitos que fogem da oração. E a oração é como se fosse a outra asa do avião, né? Oração e palavra, palavra e oração. Elas se conectam. Se tirar uma asa, não vai funcionar, o avião não vai poder ir só com a asa. Às vezes a gente tem a ministração da palavra, tem o conhecimento, entendimento, e aí nós oramos e essa oração, ela nos fortalece, por meio da oração nós somos restabelecidos por muitas coisas no Espírito que Deus coloca na nossa vida, né? Então, assim, é muito bom nós estarmos alinhados com essas duas coisas. Gente, obrigado, bênção de Deus. Povo bem alinhadinho, né? Ensaiadinho, coisa boa. Esse lencinho é para quando eu for chorar, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Queridos, gostaria de trazer uma palavra do Senhor para nós essa terça-feira. Geralmente os meninos estão ministrando na terça-feira, todo mundo, né? Mas a gente vai dando uma escalada aí com eles para a gente testar aqui o irmão Marcelo na oração. Olha aí, irmão Marcelo. Ver como é que o irmão Marcelo está na oração. Mas, enfim, dar uma folgazinha para os irmãos, né? Domingo quase que quem ministra era a Rosana, né? Estava a Rosana ali, e eu ali tocando, eu digo, eita Jesus. Por um triz ela não era chamada em cima da hora, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Então, eu estava exatamente meditando para o dia de hoje. Quando eu penso que eu vou ministrar, eu fico conectado com as coisas, recebendo do Pai, Senhor, o que a nossa igreja vai estar precisando naquele momento. Sabe, irmãos, o Espírito Santo pode até mudar tudo aqui agora, mas eu creio que a cerne, o ponteiro mesmo para a ministração, Deus já vem colocando. Deus pode acrescentar muitas coisas aqui, como faz na unção. Glória a Deus por isso. Mas o cuidado, eu não sei, estamos transmitindo? Glória a Deus. O cuidado pode ser com alguém de fora também, mas como pode ser conosco aqui, né? O fato é que se Deus preparou essa palavra para nós, que de fato nós estamos precisando dela. Na verdade, eu gosto sempre de falar, quando eu recebo algo do Senhor, Ele passa primeiro por mim. E quando passa primeiro por mim, irmãos, é poderoso porque vai tratando do meu coração também. A ministração não é para a igreja em si, mas ela passa por mim, ela trata o meu coração, ela faz mexe em algumas coisas, até muito mais quando eu estou ministrando. Porque o fato é que nós não devemos só procurar a palavra para ler, ou estudos, ou bíblias, ou alguma coisa, só porque vamos pregar. Nós devemos estar mergulhando na palavra todos os dias. Amém? Você está comigo? Então é necessário isso. Mas veio no meu espírito, uma nota no meu espírito que foi a seguinte: o cuidado com o aprendizado, ou seja, com o que já temos aprendido. E certa vez eu estava conversando com o pastor Mansueto, e eu disse, pastor Mansueto, às vezes a gente como ministro ficamos às vezes frustrados com algumas coisas, porque nós acabamos de ministrar a palavra e daqui a pouco a gente vai ver pessoas fazendo coisas ou então vivendo coisas, vivenciando coisas pelas quais eu tinha acabado de ministrar numa semana e na outra talvez tenha sido uma sequência, e até ele disse assim para mim, tem duas coisas que estão acontecendo aí, ou você não está sabendo transmitir, ele vai logo, né, rasgando, né? Ou você não está sabendo transmitir,
ou de fato as pessoas não estão observando mesmo. Eu gosto muito de observar se eu estou transmitindo mesmo de fato. Isso é maravilhoso, se nós estamos de fato transmitindo aquilo que às vezes nós recebemos do Pai, mas às vezes não conseguimos transmitir aquilo que nós recebemos na verdade. O fato é que, enquanto eu estou falando isso, eu estou pedindo ao Espírito Santo aqui que te leve a uma condição de você fazer uma introspectiva e ver o que de fato o que tem acontecido com o aprendizado que você teve esse tempo todo. Nós estamos aqui há uma faixa de uns 8 anos na igreja, e a gente vê que há um crescimento na igreja, mais paulatino, um crescimento, e é bom, não é problema nenhum, mas nós temos avançado em termos de entendimento, que a igreja tem entendido muitas coisas da palavra, da visão, da doutrina. De um ano para cá, as coisas têm avançado muito, porque a igreja tem aberto mais um leque da leitura, com mais hábitos de ler, de estar diante da palavra, observar mais as coisas, observar mais o Espírito, né? Temos tocado muito nesses assuntos, mas o fato é que aqui e acolá nós vemos pessoas que ainda não alcançou aquilo que deveria ter alcançado, pelo ensino que já foi dado. E eu fico aqui pensando, irmãos, com os ensinos seculares mesmos, como por exemplo, todas as pessoas que estão aqui já estudaram, outras não, isso aí vai fazer com que a gente pense nisso, que de fato tem algumas pessoas que estudaram profundamente no seu estudo secular, tem outras que estudaram, já esqueceram, e tem outras que nem estudaram. Então o fato é que quem não estudou não conseguiu chegar a um patamar, e dificilmente vai chegar a um patamar considerável, porque a falta do conhecimento, irmãos, a ignorância, na verdade, ela é trevas. Amém? A ignorância é a falta de luz. Quando a luz vem e ilumina, então a ignorância vai embora, as trevas vão embora. Amém, irmãos? Então, assim, na vida secular, se nós fôssemos lembrar aqui da matemática, quantos já fizeram aqui matemática nas suas escolas? Matemática, física, biologia, química, né? Vamos lembrar aqui algumas coisas. Por exemplo, trigonometria. Quem se lembra o que é trigonometria? Quem se lembra disso? Olha, só o menino ali mais novo ali, só um que lembra, mas passamos e estudamos isso, não é verdade? Se lembra disso? Quantos se lembra que pelo menos do nome? Pelo menos do nome, trigonometria. Não é língua estranha não, irmãos. É o nome da matéria aqui. Então, assim, é um triângulo retângulo em geometria, é um triângulo em que um dos ângulos é reto, a relação entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo é a base da trigonometria. O lado oposto ao ângulo reto é chamado hipotenusa. Quantos se lembram desse nome, hipotenusa? Amém? O professor falando hipotenusa, hipotenusa, e você, hipotenusa, aleluia. Às vezes eu fico pensando, você vê que assim, o pastor dizendo assim, Deus é bom, e você, Deus é bom, Deus é bom, e você, Deus é bom, Deus é bom, hipotenusa, hipotenusa e tal. Mas o fato não sabe nem o que é hipotenusa. O que é hipotenusa? É a prima do hipotenuso, ou sei lá, é o nome da cachorra. Né? Então, assim, na verdade, irmãos, hoje, depois do decorrer de um tempo, a gente passa e talvez passe desapercebido aquilo que a gente aprendeu, que a gente fez até prova e tudo mais, né? Então, são chamados de hipotenusa. Os lados adjacentes do ângulo reto são chamados de catetos. Quantos se lembram desse nome de catetos? Era a boca do meu professor lá, hipotenusa, cateto e tal, e vai para lá e vem para cá. Quem sabe fazer isso aqui bem direitinho, faz uma escada perfeita, viu? Uma escada. Quando a gente vê um pedreiro fazendo uma escada muito mal feita, você já sabe que ele não sabe nada de hipotenusa, nem de cateto, nem de nada, né? Vai no braço. Vai no olhômetro. Então, o fato é que é importante, irmãos, nós sabermos das instruções. As instruções nos levam a algo mais assertivo. Quantos se lembram da tabela periódica em química? Olha aí, olha. Uma vez o meu professor colocou lá, foi prova. A prova foi, faça a tabela periódica. Tu já imaginou? Eu fiz, tirei um 10. Eu queria ter guardado essa prova, vou mostrar para vocês.
Mas por que eu estou falando da tabela periódica? Porque se me perguntaram onde é que fica o CO2, eu não sei nem o que é CO2, para ter uma ideia. Eu estou brincando, mas a gente não localiza mais nada na tabela, eu não sei mais nem como é que é, nem o formato da tabela periódica. Por quê, irmãos? Porque a gente conseguiu ter esse aprendizado, mas não desenvolveu nele, não lembra mais. E muitas vezes acontece isso na vida do cristão. Amém, irmãos? Na física, impenetrabilidade. Quanto sabe o que é impenetrabilidade? Isso é parte da física. Os dois corpos não ocupam o mesmo lugar, no mesmo espaço, né? Isso fica na mente da gente. Mas eu estou falando isso, irmãos, porque o fato é que quando nós recebemos a palavra de Deus, muitas vezes ficamos empolgados. Ou muitas vezes nos empolgamos até com os ministros falando, como a irmã falou assim, você é o que a Bíblia diz que eu sou. Nós somos o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E de fato você pode até falar isso e não é problema nenhum, nós somos mesmo tudo isso. Mas o fato é, o que nós de fato estamos estudando, aprendendo na palavra, para quando as coisas acontecerem, nós podemos nos lembrar daquilo de fato e executar com exatidão. É como se fosse as equações, é como se fosse as equações para você, a fórmula para você resolver. É a palavra de Deus, né? O fato é que em Salmo, coloquei Salmos 119, versículo 50, depois que eu descobri isso aqui, eu fiquei maravilhado. Faz uns 20 anos que eu descobri esse Salmo 119, versículo 50, que me chamou muita atenção. Dá para sair aí? Dá? Glória a Deus, aleluia. Pronto. O que me consola na minha angústia, isto é, essa versão é diferentezinha, né? Que a tua palavra me vivifica. Tem alguma versão diferente? Contei para mim. Alguém tem uma versão diferente? Fala. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e me consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar situações. Olha só. Amém? Essa é a versão, é a nova Bíblia Viva. Esse é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. A tua promessa é a palavra. Amém, irmãos? Eu fico maravilhado quando nós olhamos para um salmo desse. Eu posso dizer, e muitas vezes eu digo, Pai, o que me consola de fato, em qualquer circunstância na minha vida, é a tua palavra. Agora, você sabe onde está situado a palavra de Deus, que de fato você pode se apossar dela? Quantas vezes tem chegado situações complexas nas nossas vidas e nós, ao invés de nós estarmos trazendo exatamente isso aqui, dizendo, Pai, a tua palavra é que me vivifica. Tem outra versão que diz assim, a tua palavra me vivificou, me levantou, me colocou para cima. Amém, irmãos? Então, esse aprendizado não pode ser esquecido. Eu preciso de ter algumas coisas que possam me dar um parâmetro. As coisas estão todas erradas. Eu posso exatamente ler Filipenses capítulo 4, versículo 19. Coloca aí, Filipenses 4, 19, é isso? Rapidinho, gente, rapidinho, vamos agilizar aí. Cadê a Maria? Cadê a Maria? A Maria está sentada, é isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, diga assim, riqueza de Deus. Ele é rico em todas as coisas, em poder, em graça, em provisão, em todas as coisas, irmãos. Eu não quero barganhar nada com Deus, porque Ele já é o meu Deus, e eu posso dizer exatamente isso todos os dias da minha vida. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Aleluia. E quando você abre a tua boca para falar sobre essas coisas, irmãos, é como se estivesse ligando a chave das provisões. Você está crendo, você está falando. É a palavra de Deus que nos conforta. Se você tiver uma dificuldade, seja ela qual for, a maior, a menor, não importa se você é empresário, se você trabalha é um empresário grande, um menor, um maior. O que eu quero te dizer assim, segundo a tua fé será exatamente o que vai acontecer na tua vida. As nossas ações, as nossas palavras, elas são as respostas daquilo que nós cremos.
Amém? Da forma que você fala, irmão, como é que tu tá? Irmão, tu nem sabe, eu tô quebrado, Irmão, tu não tem noção não, a minha vida tem sido assim, assim. Eu digo, eita, meu irmão, eita, não foi essa vida que Deus nos chamou para a gente viver não, né? Aleluia. Então, quando a gente começa a entender como é que está a tua vida, meus irmãos, como é que estão as coisas, como é que está funcionando as coisas, rapaz, eu ando em justiça, eu estou em justiça, ando pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, eu me levanto pela fé, eu vivo pela fé, eu como pela fé, eu oro pela fé, eu dizimo pela fé, eu oro pela fé, eu clamo pela fé, eu ando pela fé, eu desbravo as matas pela fé, eu creio, eu falo e acontece em nome de Jesus. Chave bíblica, Marcos 11, 23. Irmão, não tem para onde a gente correr. 11, 23, abre lá, Marcos 11, 23. Aleluia. Aleluia. Você se alegra com a palavra? Eita, como foi baixinho, um amém. Você se alegra com a palavra? Para você animar você mesmo, você se alegra com a palavra? Então diga assim, eu me alegro com a palavra. Ela muda a minha vida. Aleluia. Ai, ai, ai. Porque aí quem falou isso aqui foi Jesus. Porque em verdade vos digo e afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, diga assim, duvidar no coração. Eu não posso duvidar no coração, eu tenho que crer no coração. Você está dizendo, não posso duvidar, eu tenho que crer. Se eu crer no coração, de fato, mas crer que se fará, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, se nós falarmos de fato, irmãos, aquilo, crendo no coração, isso vai acontecer. Amém, irmãos? Eu não sei o que possa estar acontecendo na sua vida, mas vai que tem um negócio que está importunando a você na sua saúde, em algum lugar do seu corpo. Você vai dizer exatamente isso. Pai, eu creio que você já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Essas enfermidades não são minhas, são tuas. E eu repreendo em nome de Jesus com a autoridade que você me deu. Amém, irmãos? A pergunta e o cerne da ministração é o cuidado que nós estamos tendo com esse aprendizado. O que nós estamos fazendo com o que nós já aprendemos? Estamos colocando em prática? Irmãos, porque essas coisas acontecem. Se nós cremos no coração, vai acontecer. Muitas coisas não estão acontecendo. Eu coloquei, eu não sei se no grupo da igreja, eu coloquei lá e falei assim, assentimento mental. Eu tinha colocado um papagaio e tinha uma galinha parecida com o papagaio. Quantos viram? Muito parecido, né? É mais ou menos isso. É aquele crente que escuta a palavra, conhece da palavra, mas não vive a palavra. Até prega para o outro. Só serve de papagaio, só transmite. Ele carrega o Espírito, carrega o conhecimento, mas não desfruta do conhecimento. Não crê para ele mesmo. Eu acho que até o pastor João Roberto falou sobre isso hoje, né? Não crê para ele mesmo. Amém, irmãos? Você crê, fala para o outro, mas não crê para si. Aí, em nome de Jesus, mas quando chega para si, meu Deus, e agora os céus, e agora Senhor, e agora... Irmãos, não tem nada que possa, irmãos, ser maior que o poder de Deus operando na minha vida e na sua vida. Não existe nenhum outro poder, é o poder do Espírito, renovando as minhas células. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem qualquer coisa que possa impedir a operação do poder de Deus e da palavra dele na minha vida. Contanto que você comece a andar em justiça. A Bíblia diz que o Evangelho do Senhor é poder. Abre lá, Romanos capítulo de número 1, versículo 16. Não é isso? 1,16. Aleluia. Glória a Deus. Pois não me envergonho do Evangelho. Diga assim, eu não me envergonho do Evangelho. Mas tem alguns irmãos que estão ministrando o Evangelho e as coisas não acontecem na vida deles. Eles começam a dizer, meu Deus, por que não acontece comigo? Por que não está acontecendo a cura comigo? Irmão, você já começou a duvidar. Você já começou a duvidar. Amém? Irmãos, às vezes leva um tempo, viu? Para se organizar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Josué e Caleb foi compreendido como homem do espírito da fé. Ele tinha um outro espírito. Nós já lemos isso aqui algumas vezes. Josué e Caleb ouviu 10 pessoas falando tudo ao contrário. Eles dois resolveram falar diferente.
Mas por causa de quê? Da promessa de Deus. Porque Deus já tinha falado que eles iam herdar a terra. Então, ei, subamos, ei, para com isso. Vamos, porque se o Senhor agradar, se agradar de nós, nós vamos herdar aquela terra. Aleluia, levaram anos ainda, irmãos. Teve ainda questões de conquistas. E não importa o que possa estar acontecendo, o sangue pode dar na canela, as coisas podem estar não aparecendo, não estar se apresentando da forma que tem que se apresentar. Mas o justo, o homem de Deus, não vive pelo que está vendo. Ele vive movido pela fé. Ele se move em Cristo, ele se move pelo Espírito, ele se move pela palavra. Ainda tem um testemunho interior na sua vida, colaborando com você. E a unção do Espírito levando a consciência da palavra, do que você está fazendo certo ou errado, irmão. Irmão, quantas vezes você vai andando e tem algo que é para você fazer errado, e a consciência vem e você de fato muda aquele percurso por causa disso. Amém, irmãos? Quem anda em justiça anda bem, irmão. Diga assim, eu ando em justiça. Irmão, mas eu não estou pedindo só para você falar, não. Eu quero que você ande mesmo. Eu quero que você desfrute mesmo. Não só carregue o poder, mas desfruta desse poder, irmãos. Tem pessoas que oram pelos outros, fala pelos outros, ajuda os outros, mas quando chega na sua vez, começa a duvidar. Não duvide, irmãos. A unção que você ministra é a mesma unção que está em você, que pode resolver a sua vida, a sua causa. Aleluia. Amém, irmãos? Voltando para cá. Epa, já tiraram aqui. Eu dei só Maria. Glória a Deus. Cadê o texto? Pois não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus. Fala comigo, poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Maria. Visto que a justiça de Deus se revela no... A justiça de Deus se revela no... Não ouvi, irmão. Vocês estão muito... A justiça de Deus se revela no... A pergunta é, vocês estão estudando o Evangelho? Vocês estão com o Evangelho no coração? Amém, irmãos? Como é que está o teu grau de estudo? Como é que está a tua vida estudando o Evangelho? Porque a justiça se revela no Evangelho. Como, irmãos? De fé em fé. Por isso nós temos que ter paciência com o irmão que está chegando agora. Amém? Porque é de fé em fé. Devagarinho, irmãos. É de paulatina. É de fé em fé, também é de glória em glória. Amém, irmãos? Aí ele diz assim, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não existe uma outra probabilidade, irmãos, de nós como os cristãos viver de uma outra forma que não seja pela fé. Amém, irmãos? Quando nós estávamos ali dando uma olhadinha em Abel e Caim, e Deus disse assim, rapaz, tu poderia fazer da mesma forma que ele fez, né? O sacrifício, as coisas. A Bíblia fala muito claro que ele fez aquele sacrifício e foi algo pela fé. Foi pela fé. Amém, irmãos? Então, o que é que ele tinha que fazer, Caim? Fazer alguma coisa pela fé. No coração, algo por dentro, não só por fora. Amém, irmãos? Há uma diferença, irmão, de nós servirmos na igreja em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer coisa. Em consertar esses refletorzinhos, em fazer a limpeza, em fazer qualquer coisa. Se nós não fizermos pela fé, com amor, com dedicação ao Senhor, para aquilo que Ele nos chamou, para nós sermos e fazermos, dentro do nosso coração, se nós não fizermos assim, irmãos, há uma probabilidade de você estar vivendo uma vida medíocre. Amém? Uma vida medíocre. Mas e se você dizima, irmãos, porque você só quer mostrar para a igreja que dizima? Eu sou fiel dizimista. E de fato nem crê naquilo que está fazendo. Tu já imaginou nisso? Já imaginou você ser dizimista, ser um grande ofertante e não ter perdoado? Amém, irmãos? Aleluia. Eu não estou dizendo que você jogou o seu dinheiro fora, mas estou dizendo para você que você podia fazer pela fé. Amém? Porque agora nós vivemos pela fé.
aonde nós temos colocado, irmãos, tudo aquilo que nós já aprendemos até agora? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que já aprendemos até agora? Eu achei interessante o que o pastor João Roberto também falou, acerca de ele muitos anos ministrando na sede, e ele disse que viu muita gente que estava à beira do caminho porque não perseverou na fé. Até pregou, até sapateou, até fez tudo. Mas o fato é que desistiu da fé. Desistiu da fé. Irmão, nós não podemos viver de uma outra forma a não ser pela fé. Amém. Glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus, irmãos, cada um de nós aqui vivendo de uma forma extraordinária pela fé. Aleluia. Eu declaro cada líder de seus departamentos, Deus colocando, vocês sendo sensíveis no Espírito e pela fé, mudando coisas no seu departamento. Ah, pastor, eu quero saber o que tem no seu coração para desenvolver no departamento. Você não pede o coração do Senhor? E vem aqui para a gente ver o que a gente pode fazer. Amém? Eu declaro, cada departamento, você recebe isso? Eu declaro, cada departamento recebendo do Senhor coisas poderosas. Ei, irmão, Deus te colocou nesse departamento, foi para você desenvolver. Não foi para você perguntar, pastor, e agora como eu devo fazer? Não, você veio para cá para me ajudar. Você veio para cá para ser um braço. Aleluia. E o que eu posso fazer é te orientar, te mostrar, te dirigir, dizendo, vamos por aqui. Não, vamos tomar esse caminho, não tem problema nenhum, irmãos. Aleluia, de nós sermos orientados. Aleluia, mas eu quero te dizer, não fique esperando por mim. Há uma unção poderosa que quer pegar junto de ti. O que foi que você aprendeu até hoje, irmãos? Ei, ei, te ergue por dentro. Abre a tua boca e fala para o teu departamento. Meu departamento não vai parar, meu departamento vai crescer, meu departamento de casais crescerá, pessoas estarão aqui crescendo, os jovens se multiplicarão, os adolescentes se multiplicarão. Eu declaro em nome de Jesus as conexões nas terças-feiras, nas quintas-feiras, acontecendo, jovens se rendendo diante do Senhor, chorando, querendo Jesus, por causa desse evangelho que é o poder de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Você está aqui ainda? O que estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor colocou? Você terminou o rema, aleluia, glória a Deus. E agora, você sente, irmãos, você termina o rema, você sente um vazio tão grande. Eu fiquei assim, apavorado quando acabou o rema. E agora, meu irmão? E agora eu tenho que pegar aquilo que eu aprendi e executar. Amém? Tudo que eu aprendi. Sabe, irmãos, eu não fiz um bom rema, porque eu deveria ter feito lendo todos os livros que de fato os professores tinham indicado. Eu lia um aqui, outro acolá, muita correria, mas irmão, deixa eu te dizer, pelo menos em cada matéria tem 3, 4 livros para você ler em referência àquilo que você estudou. Amém, irmãos? E as coisas vão descendo devagarinho, vão assimilando. Esses dias, irmãos, eu estava meditando, porque ontem mesmo, um certo irmão ligou para mim, me falando de coisas absurdas que tinham acontecido na vida dele, na vida do filho e tal. E ele começou a dizer assim, pastor, ore por mim. E eu disse assim, vou orar por você, mas deixa eu te contar umas coisas. Aí mandei um áudio, ele ouviu, mandei outro, ele ouviu. E eu estava falando exatamente, irmãos, de nós nos aprofundarmos na palavra, de sabermos o que a palavra diz ao nosso respeito, como nós devemos agir. Comecei a falar para ele que nós precisamos ser transformados pela palavra na nossa mente. Irmãos, quando eu terminei, fiz um áudio de 10, e um áudio de 20 minutos, mandei o livro Crescendo Espiritualmente para ele, ele fez tudo. Quando foi no final do dia, disse, pastor, foi a melhor coisa que eu pude ouvir, já me levantei, não estou mais com medo, eu estou firme e forte, e eu vou te dizer uma coisa, pastor, talvez o próximo ano, pode contar comigo lá que eu vou fazer a inscrição do meu filho e a minha no rema. Eu digo, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Sabe, irmãos, aí eu disse assim, o que nós estamos fazendo com a palavra? Aquilo que Deus colocou no nosso coração, e às vezes a gente fica receoso, irmão, Deus não nos chamou para estar com medo. A gente fala, irmãos, olha, é assim, assim, assim. Aí eu uma vez disse assim, quantas vezes eu falei lá no grupo que nós temos de louvor e adoração, para leitura de livro, que eu ia comprar uns livros e vocês não quiseram. Mas só tem uma condição de você se levantar aqui, é você começar a se dedicar à palavra, e quando a palavra chegou, irmão, foi fazendo guarida na vida do irmão. E a palavra de Deus, ela é fiel. Salmo 119, versículo 5. A minha vitória, o
A minha vida foi vivificada exatamente por causa da palavra na tribulação. Na minha angústia, olha só, na minha angústia, nos meus problemas, no dia mau, aleluia, no dia mau, a tua palavra me vivificou, as tuas promessas me ergueu. Quando eu olho para as promessas do Senhor, irmãos, eu tenho que entender que quem me prometeu não foi o pastor, quem me prometeu não foi o presidente, quem me prometeu não foi o sistema, quem prometeu foi o Senhor. E se Ele disse, Ele é fiel para cumprir com a palavra dEle. Aleluia, aleluia. Pai, tu és fiel para cumprir com a tua palavra. Se tu diz que levou todas as minhas enfermidades, eu não quero saber o que está acontecendo no meu corpo. Eu declaro em nome de Jesus, saia, pare, comece a voltar as novas células, restaure células, em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Aleluia. E fica atento ao Espírito, que talvez o Espírito Santo Deus diga assim, mude isso aqui, mude aqui dali, faça isso aqui. Ligado com o Espírito, ele vai começar a fazer mudanças e de repente as coisas vão começar a funcionar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, os problemas vêm exatamente para você começar a usar a sua fé. Amém? Diga assim, eu não tenho medo de problemas, porque eu as entrego para o Senhor. As coisas que eu não puder resolver, eu entrego para Ele. Eu entrego para Ele, eu entrego para Ele, eu entrego para Ele. Fala comigo, irmãos. Eu entrego para o Senhor. E Ele dispensará uma paz que guardará a minha alma, guardará o meu coração, e eu ficarei firme, e tudo que eu for pensar, agora eu vou pensar no que é perfeito, no que é justo. O que é perfeito para a minha vida é uma saúde boa, é viver uma vida boa, uma vida próspera, uma vida avançando em todas as coisas. Amém, irmãos? Aleluia. Irmão, eu quero te incentivar a ter uma vida assim, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então assim, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Eita Deus bom. Irmãos, eu fico feliz quando a gente ministra a palavra e as pessoas tomam uma atitude diferente. Muda o curso da vida dela. Isso é muito bom. Nós começamos a tocar na eternidade das pessoas. Tocando na eternidade das pessoas. Elas começarem a desfrutar aqui na terra já, irmãos. Aqui na terra, viver o melhor. E a Bíblia diz que se quiserdes, né? Ouvir de se quiser, preciso querer. Amém, irmãos? Hebreus 2:1 diz assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pegar com mais firmeza, irmãos. Sabe, irmãos, tem irmãos que nesse momento agora estão assistindo novela. Não estou dizendo que é aqui da igreja, não. E se for, que caia na carapuça de quem estiver assistindo. Nesse momento tem pessoas, irmãos, que estão comprometidos com novelas. E eu me lembrei que um tempo eu era pastor, que uma tal dessa novela Vale Tudo que passou, tem uma tal da Odete Roitman. E no dia que mataram a Odete Roitman, no culto, faltou muita gente, irmão, para ver quem ia matar a tal da Odete Roitman. Aí eu digo assim, irmãos, você matou Cristo. Morra com Ele e ressuscite. Com Ele. Viva uma vida plena no Senhor. Para de estar dando vazão ao mundo. Olhando para o sistema do mundo. E hoje está pior, irmãos. Hoje está pior, irmãos. E você se conformando com o mundo, se conformando com as coisas, se conformando. Irmãos, tem gente que pega Netflix, irmãos, e fica lá. Como é que dá o nome no seriado? Maratonando, e maratona, e quando a série é grande, maratona até o final. Quando você vai olhar para a obra está maratonada na lama, irmãos. Não tem nada de Deus, não tem nada de bom para aquilo ali. Se você maratonar no Espírito, se você maratonar na graça do Senhor, se você maratonar na palavra do Senhor, irmão, vai respingar, vai sair fogo da tua boca. O que tu falar, irmãos, vai acontecer. Amém, irmãos. Aleluia.
Então, o que estamos fazendo com aquilo que estamos aprendendo? Vamos pegar com mais firmeza, irmãos. Com mais firmeza. Que não seja só uma cantiga de papagaio. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Irmão, o que é que a Bíblia está dizendo que tu é? Você vai vencer ou você é mais que vencedor? Tem alguns irmãos que dizem, irmão, vou vencer. Irmão, vou vencer. Vai ser bênção. Irmão, você já venceu. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Romanos capítulo de número 16, versículo 17. Aleluia. Diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Olha só. Irmãos, tem pessoas que estão se dividindo, não estão desfrutando na sua vida porque não estão mais observando a doutrina que recebeu. Ou às vezes até ministrou aquilo, mas não está vivendo aquilo. Amém, irmãos? Você já pensou alguém que ministra o amor, mas não consegue amar? Ministra o amor, mas o irmão fulano de tal, irmão, o Espírito Santo do irmão lá não bate com o meu Espírito Santo. Já ouviu alguém falando isso? Não acontece nada. A fé opera pelo amor. Então são pessoas que estão muitas vezes trazendo divisões, escândalos. Aí a Bíblia diz, afasta-vos deles. Versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Quantas pessoas, irmãos, ainda não caiu a ficha, não estão servindo a Deus, estão servindo a si mesmo, achando que estão servindo ao Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado, nós que servimos em todas as áreas, na mídia, nos botões ali da mídia, no teclado, no violão, na bateria, cantando, porque você pode aqui abafar cantando, você pode fazer a melhor voz do mundo, mas se você não estiver vivendo uma vida, se não for uma vida para o Senhor, servindo a Cristo de fato, irmãos. Deus nos chamou pessoas para ser pregadores e tal, e olha, Deus ama, eu estou procurando pregadores, eu estou procurando um bom mestre. Deus está procurando um verdadeiro adorador que seja um bom mestre, que seja um bom profeta, que seja um bom pai, que seja um bom esposo, que seja uma boa esposa. Mas está procurando o quê? Adoradores. Amém, irmãos? Então o fato é que nós temos que dar uma olhada para isso, saber se nós estamos servindo para nós mesmos ou para Deus. E o pior, ele dizendo assim, e com suaves palavras lisonjas, palavras bem bem colocadas, né? Aí ele diz assim, engana o coração dos incautos. Incautos são aquelas pessoas que não têm um entendimento, está ali para ser abençoados. Mas não avançam porque não tem liderança. Não avançam porque não tem uma liderança boa. Os departamentos não avançam porque a liderança não é boa. Não estou falando isso daqui, irmãos. Eu estou falando que, de fato, às vezes os departamentos de todos os lugares, seja ele qual for, os seus líderes não avançam porque não existe uma boa liderança. Amém, irmãos? Uma liderança que ora, uma liderança que lê a Bíblia, uma liderança que ora por eles. Quantos estão orando por aqueles que vocês estão trabalhando com eles? Senhor, eu queria que tu, nesse momento, enviasse os teus anjos ali, Senhor, ilumina o coração da vida daquele casal. Amém? Uma certa vez o Tiago, eu pego o Tiago para Cristo sempre, né? Uma vez o Tiago chegou e disse, pastor, cansei, estou cansado, não dá mais, eu tenho um bocado de coisa. E eu disse assim, me entregue, meu filho, aí o negócio. Aí ele, sei lá, foi para casa, pensou, orou, sei o que aconteceu. Aí ele disse, pastor, orei, deu e tal. E o que foi que aconteceu? Voltei, estou aqui, estou com todo gás, eu não quero nem saber o que é que vai acontecer, para onde é que vai dar. Eu vou te dizer uma coisa, é só as portas sendo abertas, Eu declaro em nome de Jesus as portas no reino espiritual sendo abertas para a vida dele. Porque é assim, meus irmãos, que a gente age. E outra coisa, irmãos, quando ele começou a trabalhar no departamento, os jovens começaram, parece formiga ali, é só jovem. Só o menino ré amarelo ali, junto dele ali, parece que ele tem doce.
Ei, mas Deus chamou ele para fazer algo poderoso e começou por aí, vai começar por aí e vai alargar, Marcelo, vai ser um negócio poderoso. Eu declaro em nome de Jesus essa igreja avançando como nunca, por causa do poder de Deus operando em cada vida, em cada líder, com um posicionamento diferente. Ei, você não pode dizer que vai sair de um lugar sem Deus ter falado para você que deva sair. Você tem que ter uma convicção do Senhor para aquele que lhe chamou, para que você faça. Só saia daquele lugar que Deus te chamou se Ele falar com você. Não saia por causa de birra. Não saia porque, meu Espírito Santo não bateu com o Espírito Santo. Ei, irmão, isso é carne. Corre de menino ré amarelo. Começa a estudar e trabalhar, porque os teus alfaces ainda são pequenos. Quem se lembra disso? O dia que eu pensava que eu era o cara, aí o Senhor disse assim, teus alfaces são tão pequenininhos e ninguém come alface pequena. Eu digo, valha meu Jesus. Pai. Ele está certo, pai. Irmãos, eu estou prometendo uma ministração aí, né? Reconhecendo. Né? Eu prometi ali para o Tiago, estou reconhecendo. Ei, irmão, quando nós reconhecemos onde nós temos que melhorar, acontece. Quando nós ficamos com a mente cauterizada, não acontece. Amém, irmãos? Então ele diz assim, versículo 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Olha só o que Paulo fala aqui aos Romanos. A vossa obediência é conhecida por todos. Eu quero exatamente, irmãos, falar para essa igreja do Bom Jardim e dizer assim, a obediência dessa igreja, dos nossos líderes liderados, é conhecida por todos. Amém, irmãos? Às vezes, talvez você não concorde com alguma coisa, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Aleluia, você está comigo? Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo Filipenses capítulo 4, versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses 4, 9 diz assim. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, olha só. Isso praticai. E o Deus de paz vos será convosco. Irmãos, não acha forte não isso aqui? Aleluia. Não remete para cada um de nós começarmos a procurar o que a gente já aprendeu e dizer assim, rapaz, vou dar uma olhadinha nisso aqui, preciso melhorar nisso, porque as pessoas que estão me vendo, me olhando, precisam aprender de mim. E eu preciso dizer assim, e também aprendestes, o que também aprendestes e ouvistes em mim, isso praticai. Irmãos, o que você está praticando como servo de Deus, como filho de Deus, com o que você tem aprendido, isso está está transformando em vida de louvor para as pessoas, louvor a Deus, você está fazendo um louvor ao Senhor com o teu comportamento, com a tua ação, com a tua forma de agir. Amém, irmãos? Isso é bom que nós façamos essa reflexão, dando-nos um ritornelli, né? Só quem sabe ritornelli são os músicos, né? Só o João aqui sabe que é ritornelli, né, João? Sabe que é ritornelli? Porque deu uma ministração aqui sobre ritornelli. Ritornelli voltar, tá lá o sinalzinho, você viu o sinal na música, né? As partituras, tá lá o sinal do ritornelli, você volta. Amém? Se você não voltar, você vai atropelar a música, irmão. Isso é só para os músicos, mas eu acho que os irmãos entenderam. Se você não fizer, se você vê o sinal do Espírito Santo dizendo assim, retorne, para começar tudo de novo, e você não retornar, irmão, pode ser que seja, o processo pode ser difícil para você. Amém? Quando nós estamos tocando aqui, se por acaso nós não colocarmos tudo organizado e sabermos o tempo, as paradas e tudo, o ritmo, pode ser que um outro músico chegue aqui e atrapalhe, porque ele não está sabendo o processo que foi passado ali, que foi moldado. Amém, irmãos? Existe um processo, existem os princípios de Deus para as nossas vidas, nós não podemos atropelar isso aí. Você está comigo? Você ainda está aqui? Você ainda me ama? Amém? Solta as pedras, solta as pedras. Porque o que eu estou falando para você aqui é para edificar a sua vida. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus pela unção de Deus, que eu estou falando aqui, a unção de Deus
vai trabalhando na vida de vocês, que eu nem sei onde é que ele está fazendo. Eu sei que está fazendo. Eu tenho certeza que o poder de Deus está operando e que o poder de Deus está funcionando na sua vida e na minha também, em nome de Jesus. Que nós possamos, irmãos, de fato, quando eu me deparei fazendo rema, uma coisa que me chamou muita atenção é que pelo menos os irmãos que basicamente ensinaram para mim naquele tempo, eles estavam muito animados, eles eram animados pela palavra, eles eram cheios, eu conseguia ver eles carregando o poder e desfrutando dele. Isso me chamou a atenção. E às vezes, porque eu já era pastor de outros lugares, os irmãos chegavam para mim, e aí, foi que aprendeu hoje? Que foi não sei o quê? Eu ficava chateado com aquilo, eu ficava mordido. Ai, meu Deus do céu, ela aí perguntou, e aí, pastor, como é que foi? Eu, às vezes eu nem tinha entendido nada, tal. Mas, irmãos, a coisa foi vindo, a palavra vai entrando, vai transformando, né? E a gente vai moldando as nossas vidas. É importante nós, de fato, irmãos, abrir o nosso coração para que essa palavra da fé, ela adentre mesmo, encontre morada e a gente desfrute em nós mesmos. Em nós mesmos. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 20. Temos 3 versículos aqui para ler, vamos ver rápido. Só para nós não perdermos aqui o raciocínio. Ele diz assim, Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá nos versos que estão antes, né? E você pode exatamente... eu vou ler aqui. Ele diz assim, no versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, ou seja, por causa das trevas em que vive, pela dureza do seu coração, as quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Diga assim, olhos do meu coração, fala comigo bem forte, foram iluminados, a ignorância foi embora. Aleluia. Eu li porque eu sabia que você não ia ler. Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Olha como é que a Bíblia trata alguém que anda em incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Que vos afaste do Deus vivo. Deixa eu te dizer, o que foi que você aprendeu até hoje? Ei, irmão, sabe quando é que você vai alcançar a sua cura? Quando você parar de murmurar. Até quando, Senhor? De novo, Pai, do mesmo jeito. Não, irmão, rende graça. Senhor, obrigado por cura divina na minha vida. Aleluia. Quando vem alguma condenação querendo vir para a minha vida, eu digo assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque o Espírito de vida já me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Irmão, não é... Quando você começa a dizer, eu sou fraco, eu não sei o que você está falando do homem exterior. Mas você, irmão, eu quero que você pare de estar falando desse homem exterior. Entre dentro da questão do homem interior, que você é em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não sei se o David viu, eu mandei para ele, eu ia mandar... Mas não deu tempo eu digitar para mandar para a igreja, mas estava um cara brigando um com o outro, o cara era baixinho, o outro era grandão, forte, e o pequeno só pá, e não parava, pá, e o grandão caiu no chão nocauteado. Tem hora que nós olhamos para o nosso homem exterior e dizemos assim, nós somos esse pequenininho, a gente nem acredita que a gente pode fazer, mas a unção que está dentro de nós, o poder que está dentro de nós, é que nos levanta, irmãos. É no poder, é na confiança.
Amém. E aqui o escritor de Hebreus, ele fala algo poderoso. Tente cuidado, irmão, jamais que aconteça em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade. Eu preciso crer que o maior está em mim. Eu preciso crer que há uma unção poderosa na minha vida. Eu preciso crer que dentro de mim existe uma cura divina já operando. Há uma cura divina, irmão, há algo divino. Aleluia. Você diz, pastor, mas ouvi isso de novo. Mas no dia que chegar na tua vida, você está pronto. Você está fortificado. Você vai se levantar e dizer assim, pode sair daqui, doença. Pode sair daqui, enfermidade. Aleluia. Isso não é uma coisa para você estar só falando. É uma coisa para você experimentar. Aleluia. Eu não sei não. Tinha uma irmã aqui que não podia sentir cheiro de goiaba. Ela já caía pelas escadas. Agora ela compra a goiaba, faz a goiaba, dá a goiaba, vende a goiaba, faz tudo com a goiaba. Não tem problema nenhum, porque foi curado, irmão. O médico pode dizer assim, isso aqui nunca vai mudar, isso aqui, você nunca vai deixar de tomar esse remédio. Eu disse, é mentira, o Senhor é o meu remédio, a palavra é o meu remédio, a palavra é minha vida. A palavra é minha força, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Amém. Aleluia. Vizinho, saia. Só pare. Aleluia. Saiu. O outro também não. A Rosana assim, show de vizinho, só música em cima, música embaixo, música do lado. Imagina a música aqui do Monte Jardim, como é que é o negócio. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aí, não, antes de terminar aqui, que eu não terminei. O perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha, irmãos, a incredulidade vai te afastar de Deus. A incredulidade vai te impedir das coisas de Deus, da prosperidade de Deus de chegar na tua vida. A prosperidade que eu falo é em tudo, irmãos, é em todas as coisas. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, diga assim, confiadamente, com muita fé, junto ao trono da graça, irmãos, a fim de recebermos misericórdia e graça, e acharmos graça e socorro para a ocasião oportuna. Ele está dizendo aqui, vai acontecer um momento que eu vou precisar dizer, agora, Senhor. É agora. Amanhã essa graça vai pegar contigo, Marcelo. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo de número 22. Estamos terminando. É o último versículo. Diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém, irmãos? E lavado o corpo com água pura. Eu estava vendo um pregador, eu liguei lá o rádio, vi um pregador ministrando sobre transformai-vos pela renovação da nossa mente. Eu digo, oh, rapaz, tal e tal. Começou bem quietinho, bem tranquilo, falando que se conformar com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente e tal. E aquele negócio, aquele primeiro tempo, né, quando daqui a pouco começou a esquentar. E quando começou a esquentar mesmo, aí começou a subir erguas, né, os ineflácidos. Aí, glória a Deus. Pois agora, irmãos, todo mundo agora vai receber agora exatamente, irmãos, vão ser agora purificados, vão ser transformados agora, o Espírito vai vir, vai transformar, aleluia, aquela coisa toda, amém, irmãos, glória a Deus. Mas o fato é que nós somos transformados pela palavra. Se não for a palavra, não vai haver transformação. O que aconteceu naquele momento que houve uma unção, as pessoas estavam prontas para receber o Espírito, aconteceu o Espírito veio, né? Igual aquele menino. O que foi que aconteceu com o jogador? O contato veio e derrubou, né? Só o contato. O Espírito veio, trouxe a unção, beleza. E amanhã, como vai ser? A palavra, diga comigo, a palavra. Quando o problema chegar, o que é que vai acontecer? A palavra. Ela que vai me vivificar.
Aí você vai dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vocês foram edificados? Aleluia. Fiquem na prática dessa palavra em nome de Jesus.